Ora, muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Jogo na Mesa. Connosco em estúdio para comentar a atualidade desportiva temos Telmo Monteiro do Porto, Daniel Monteiro do Sporting e Rui Bahia do Benfica. E comecemos pelo confronto no Estádio da Luz, a contar para os play-offs dos 16avos de final da Champions, que colocou o Benfica frente ao Real Madrid. Duas equipas que entraram com tudo numa primeira parte muito intensa, com oportunidades de parte a parte e com os dois guarda-redes atentos sempre que precisam. A segunda parte começou praticamente com o gol de Vinícius ao minuto 50 e depois disso houve um alegado episódio de racismo que fez com que o jogo tivesse parado cerca de 10 minutos. Depois disso o jogo acalmou com a posse de bola do Real Madrid e turbina a defender as poucas ocasiões que houve. Rui, crees que o abrandar de jogo do Benfica, particularmente na segunda parte, depois do gol sofrido, se deveu propriamente ao golo ou aquele episódio acabou por entrar na cabeça dos jogadores? Porque até então o Benfica bateu-se bem frente ao Real Madrid. Ora então, muito boa noite aqui aos meus colegas, a ti Pedro e aos nossos ouvintes. Ora bem, um jogo da Champions, um play-off para acesso aos oitavos de final, do qual tive o prazer de lá estar. Prazer por um lado para ver um jogo destes da Champions e para presenciar situações que realmente nós muitas vezes criticamos o nosso futebol, mas além fronteiras há coisas aberrantes e onde o dinheiro manda e o poder manda. Comecemos com este jogo quando 2 dias antes, depois do Barcelona já ter dito que saía da Superliga Europeia, aparece uma notícia a dizer que o Real Madrid e a UEFA chegam a um acordo. Nunca ninguém chegou a saber que tipo de acordo era esse ou não. Então depois apareceu que o árbitro, o Sr. François Letechier, uns quantos franceses, que eram árbitros, fiscais de linha, VARs, AVARs, era uma festa. E eu disse assim, nunca imaginei que o Real Madrid tivesse efetivamente tanto medo do Benfica e dos 4-2 que levou na Luz. E isto porquê? Porque o jogo começa com um Benfica totalmente 5 minutos, 10 minutos, totalmente dominante no jogo. Depois, logo desde o início, se viu que não havia faltas a favor do Benfica. Qualquer falta que existisse, e algumas de amarelo, nunca foram marcadas pelo senhor árbitro. Viu-se logo ali que qualquer coisa não jogava bem. Aquela simulação grosseira do Carreras não mereceu amarelo, que ficava de fora no próximo jogo. E o jogo foi decorrendo. O jogo depois começou a ser equilibrado até aí ao minuto 30. A partir do minuto 30 até ao intervalo, o Real Madrid teve mais pressionante, mais em cima, mais no meio campo do Benfica, em cima da área, e teve lá 2, 3 grandes oportunidades de golo. Foi uma primeira parte bem movimentada. Eu não sei se viram o total. O Benfica acabou por fazer 10 faltas e o Real Madrid no total só estão registadas 9. Mas há lá um outro jogador que também já tinha um amarelo, que é o Tchouaméni, fez algumas 10. Só ele fez algumas 10. Nunca teve versão para amarelo. E aí, neste caso, o Daniel é capaz de elogiar o Mourinho quando ele diz a verdade. A verdade foi o que eu disse ao árbitro. E ele sabe que eu disse a verdade. E pronto, ele sabia que ia. Mas disse-lhe a verdade. Ele sabia perfeitamente quem tinha que mostrar amarelo e quem é que não tinha. E estamos a falar só nas questões dos amarelos. Podem rever o jogo. Ele fez algumas 10 faltas e algumas de gravidade para levar em cartão amarelo. Mas... E crees que esse assunto baixo não teve mediatismo até devido ao episódio? Não, eu já lá vou. A segunda parte começa e começa com, pronto, são aqueles jogadores iluminados a nível de pés, porque de cabeça já lá vou, não tem nada na cabeça, que faz um golão daqueles. Se tirar o chapéu. E o futebol ali acabou completamente. O futebol acabou, o jogo acabou ali. Eu estava efetivamente do lado onde foi o golo e na linha lateral, e aquele festejo logo na bandeirola
que é tudo provocador, logo ali o árbitro, assim como um atleta, um jogador, se vira para a bancada, aquele festejo tem que levar logo amarelo, logo ali. O árbitro ainda deixou que as coisas passassem, parecia que não se estava a passar nada, tiveram que ir os jogadores do Real Madrid a puxá-lo para trás, como se não bastasse. Ainda vem para a linha onde eu estava colocadinho em frente a ele, perto do meio campo, ainda a fazer com as ancas movimentos, que é quando leva o cartão amarelo. E aí eu vou dizer que nessa altura todos os jogadores estão ali, agora referente já ao Prestiani, com a camisola na boca, ali não se passou nada, ninguém se queixou de nada, é quando ele leva amarelo. Quando vai para a bola para o meio campo, depois há coisas aqui que não se entendem. Se vocês virem bem e se alguém analisar bem, o tempo não chega a 2 segundos na segunda versão do Prestiani com a camisola efetivamente na boca. Não chega a 2 segundos. E quando o Vinícius corre para o árbitro, estava ali o Tchouaméni e o Mbappé, que nem se aperceberam do que se tinha passado. Começaram a olhar. Acho que era o Camavinga. Ou o Camavinga, era um deles, pronto. Começaram a olhar um para o outro, a ver o outro a correr, e o Mbappé conseguiu ouvir 5 vezes. 5 vezes uma coisa numa camisola que esteve nem 2 segundos na boca. Portanto, o jogo recomeça, ninguém ali ouviu nada no estádio, que desse conta de qualquer ato de racismo, tanto mais que depois há um jogador do próprio, eles ouviram tudo tão bem que há um jogador do próprio Real Madrid que vem dizer, afinal o que ele disse é que não foi mono, foi maricón, que também é tão grave como dizer, mas as versões são assim. Recomeça o jogo. E eu agora aqui ponho uma grande questão. Não se ouve nada no estádio, não se ouve nada de barulhos, de gestos, nem nada. E se qualquer jogador se lembra de ir dizer ao árbitro, aquele ali chamou-me disto, o jogo para logo automaticamente. O árbitro para o jogo, mas ninguém ouve. Alguém francamente se apercebeu que disse alguma coisa? Eu já estou, como diz alguém, que é o Gonçalo Almeida, que é juiz do Tribunal do Futebol da UEFA. Tapou a boca. Sim, senhora. Qualquer jogador hoje em dia, ao árbitro, põe a mão à frente, não estão a dizer coisas que se queiram ouvir. Agora, é o que ele diz. Se os insultos foram insultos, é altamente lamentável e tem que se condenar. Mas ele também diz, isso se não terão sucedido, é igualmente lamentável e condenável que alguém explore este tipo de situação. Porque o que eu estou aqui a dizer cabe nas palavras do próprio Vinícius, que é: racistas são acima de tudo cobardes, precisam de colocar a camisola na boca, quando ele muitas vezes já ouvi falar com a mão à frente. Mas depois diz aqui um parágrafo que é importantíssimo. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e na minha família, escreveu o astro do Real Madrid. Pois não, nós vemos os jogos todos em Espanha. Ainda agora eu vi o Osasuna Real Madrid, em que parecia que o estádio tinha 99% de adeptos do Benfica. Cada vez que o Vinícius tocava na bola, era uma subida dela monumental. Portanto, a questão é isto, e muita gente já disse, o Real Madrid tem quantas pessoas negras e de cor no clube. Só se passa com o Vinícius. E isto, o jogo continua. Rui, mas, desculpa interromper-te, concordarás certamente, isto também já vou falar sobre isto, que lançar a dúvida sobre a parte queixosa neste caso também é um bocado minar uma luta que é necessária, que é a luta contra o racismo. Mas ninguém está a pôr isso em causa. Sim, mas ao lançar a dúvida sobre a parte queixosa dessa forma... Então eu só pergunto uma coisa, quantos episódios tu já viste sobre a mesma pessoa? Também já vou falar a mesma pessoa. Eu não estou eu acredito que alguma coisa tenha dito.
Alguma coisa deve ter dito. Normalmente, quando tapam, disse. Agora, isto é como tal. Ele já está castigado por um jogo. Eu até acho que, nesse aspecto, a UEFA até procedeu bem. Claramente procedeu bem, porque... Acho que o Benfica devia até agradecer, porque se não partisse do Benfica... Não, é que se partisse do Benfica, era visto como se calhar... Proteger o jogador, não mais nada. Mas isso ele vai ao jogo, então é que havia de ser uma desgraça. Pronto, mas começa o jogo e depois temos o mesmo Vinícius que faz aquela falta à entrada da área, uma oportunidade ali clarinha, e não leva novamente amarelo. O lance com o Richard Rios. Com o Richard Rios. Leva o Valverde, que o VAR não consegue ver uma agressão daquelas, que é uma expulsão. E eu pergunto, eram 4 jogadores que não jogariam a segunda mão. E isto tudo dá-me a ideia que tudo isto que foi feito é para tapar realmente aquilo que o Real Madrid pediu para que as coisas fossem feitas, porque é uma arbitragem vergonhosa. E mesmo os nossos comentadores, e eu tenho que o dizer, das televisões, não se preocuparam com o jogo, com a arbitragem vergonhosa do árbitro, e centraram-se nesta questão, e pior ainda, tentar pôr o Benfica... Mas mais valia terem-se focado na arbitragem, porque viram-se coisas a nível de comentadores que foram simplesmente por isso aberrantes. É o que eu digo. E tentarem pôr no Benfica as culpas daquilo. Depois já foram buscar 2 putos que estavam a fazer... há coisas que na UEFA, no jogo da Liga dos Campeões, foi degradante. O minuto 50 tornou uma coisa que estava a ser bonita, com um estádio com quase 67 mil pessoas, que colocou numa coisa degradante. Agora, isto... Ninguém pode estar, porque este tipo de palavras, eu pergunto ao Daniel, quantas coisas as mães dos jogadores, as mulheres dos jogadores, os filhos e tudo ouvem durante todo o jogo. Não acho que sejam insultos comparáveis. Não, são insultos. Não são insultos agora, comparáveis pela carga que têm a nível do passado. Mas a carga que tem, ninguém está a tirá-la. Estamos a dizer é que é uma situação que possivelmente foi dita, não sabemos porque não ouvimos, a reação foi tão rápida e tão inesperada que cai sobre um puto de 19 anos ali eu não sei o que é que vai acontecer à carreira deste jogador e o futuro dele a nível de entrada em campo e de todo o público que está por cima. E isto eu também vejo aqui um bocado ali uma luta de sul-americanos. Porque viu-se muito... Estás a tocar no ponto-chave. Viu-se muito nos comentários dos países sul-americanos, Brasil contra Paraguai, Uruguai, Argentina e tudo mais. Portanto, levarmos isto a um ponto de querermos já fazer disto, nós vimos cá em Portugal, com o Guimarães, com o Vitória, ouvem-se aqueles insultos, aqueles gritos a imitar. Vimos lá fora outras coisas. Em Espanha já foram 2 ou 3 clubes castigados por causa com o mesmo jogador. Isto tem que ser, isto não pode ser, até podemos dar um exemplo aos mais novos para que estas coisas não aconteçam. Só que isto tudo veio a tapar a vergonha do que foi esta eliminatória e a preparação desta eliminatória, porque é intolerável vir uma equipa de arbitragem que toda a gente depois se veio a dizer que eram grandes amigos lá do Florentino Pérez e tudo. Eu lembro-me de em Espanha haver jogos em que todos o estádio em uníssono dizia assim ganha o Madrid, assim ganha o Madrid. E neste jogo foi tal e qual, foi tudo manipulado e tudo muito triste para uma eliminatória da Liga dos Campeões. Daniel, e antes de passares pela polémica, se puderes falar um pouco do jogo jogado. Falar do jogo, sim, realmente o Benfica começou muito bem, começou
a ter jogadas de ataque, a aproximar-se da área, e o Rui já disse, a partir dali da meia hora o Real Madrid tomou conta do jogo, e o que me destacou futebolisticamente, a nível de futebol jogado neste jogo, é a forma como o meio campo do Real Madrid controlou as operações de uma forma que parece que quase maniatou ali o Benfica de qualquer hipótese de responder. Ali jogadores que tiveram destaque, o caso do Valverde, que fez uma exibição fantástica, mesmo os outros dois, o Tchouaméni e o Camavinga, conseguiram tapar os caminhos e conseguiram controlar as operações a meio campo. Isto já dizia um treinador já há muito tempo, quem controla o meio campo controla o jogo, e foi isso que o Real Madrid conseguiu fazer a partir daquela meia hora. Sim, Daniel, o Real Madrid, em relação ao primeiro jogo, ao último jogo que tiveram, sim. Ele foi aí que viu que não podia estar aberto para fazer o mesmo que fez no outro jogo. Claro, controlou no meio campo e fechou. E nota-se no 11 inicial, eles colocaram jogadores de trabalho em vez de estarem a colocar tantos fantasistas, e isso traduz-se um maior controle do meio campo. O golo é um grande golo, é aquelas coisas que podem sair dos pés destas grandes vedetas. Olha, também acho que... Como o do Catamo, este domingo. Como o do Catamo foi ainda mais bonito porque foi do Sporting. Do Catamo. Mas também acho, e já não é surpresa, isto agora falando no global a nível de equipas portuguesas, quando defrontam estas grandes equipas, não é surpresa que na hora de decidir um lance de arbitragem que penda contra os portugueses, não é surpresa. Lembro, a mim veio-me logo assim à memória, nem sequer era um Real Madrid, veio-me à memória aquela eliminatória do Sporting contra o Schalke 04, que foi assim uma coisa completamente aberrante, que era penaltis por bolas na cabeça, e enfim, e aquela velha conversa. Aquela velha conversa. Memória é só os jogos da seleção. É aquela velha conversa do somos pequeninos, e neste caso o estatuto acaba por pesar, infelizmente, a nível de arbitragem. Agora, é impossível falar deste jogo sem falar do tema, não é? É impossível. E é um tema, a melhor expressão para dizer, é um tema que queima. Isto é um tema que queima, que tem que se falar com umas luvas daquelas de pegar as coisas no forno, porque é um tema que requer cuidados. Requer cuidados na parte de acusar, requer cuidados na parte de defender, e neste tema, eu escrevi aqui um bocado sobre isto e tentei ser o mais diplomático possível. Eu acho que é um bocado inútil andar a invocar presunções de inocência, andar com leituras técnicas e labiais e comportamentos, e até aquela história das provocações causa e efeito é inútil. Porquê? Porque ao nível mediático e a proporção que isto já tomou, a percepção pública acaba por se sobrepor à estratégia que se possa adotar. Neste momento é uma questão de percepção pública, e independentemente de culpabilidades, porque se formos a ser concretos, acho que ninguém vai conseguir provar coisa nenhuma. Ninguém vai conseguir provar que ele disse, pois, ou ninguém vai conseguir provar que o outro inventou. Não se vai provar absolutamente nenhuma. Isto diz aquela velha máxima: o que não tem solução, solucionado está. Como não se vai conseguir provar, é pensar como é que vamos avançar a partir daqui. A questão será mais prevenir estes casos. E neste aspecto, a minha opinião... Em Inglaterra há dois jogadores que se vêm a queixar também de atos racistas no jogo entre que falhou um penalti, não foi qualquer coisa que se vêm a queixar. É uma situação que... Certo, mas é aí que eu ia chegar. Porque a partir do momento em que não será possível provar, e depois a nível disciplinar isto seguirá o rumo, não sei quais são os meandros, não sei qual será a decisão, mas a partir do momento que não é possível provar isto ou aquilo, resta saber como é que se vai avançar a partir daí. E neste aspecto, para mim e para muitos benfiquistas com quem já falei, o Benfica espalhou-se completamente ao comprido. Falhou redondamente em todos os aspectos. Isto começando desde o comentário do Mourinho até a atitude da direção. O Benfica, a única coisa que conseguiu foi colecionar anticorpos, colecionar inimigos. Não vejo a coisa tanto assim. Eu vejo desta forma. O Mourinho quer jogar ali com um e com o outro.
Um não sabe se disse, outro da bairro de porque é que não. O Mourinho para já. Querias que o Mourinho fosse logo Não dizer queria. que o jogador dele. Eu não espero do Mourinho, nada de a nível de pedagogia. Não é o Mourinho que vai fazê-lo. Mas achei uma graça tremenda o Mourinho a referir-se ao festejo. Ao festejo provocador. Eu lembrei-me logo do Ronaldinho Gaúcho a festejar golos. O festejo dele era ir para a bandeirola de canto dançar, exatamente como dançou o Vinícius. Exatamente não. E porquê é que agora o do Vinícius... Tu vê o gesto. Também vi muita coisa. Sabes que é que vi muita coisa? Muita coisa a cair-lhe em cima enquanto ele estava ali. Olha, há alguém que diz assim, Pronto. ele conseguiu provocar o público, provocar os próprios jogadores e provocar o árbitro que até lhe mostrou um amarelo. Portanto, o festejo é algo, eu acho, corriqueiro. Lembrei-me logo do Ronaldinho Gaúcho que festejava assim desta forma e era muito mais jogador, era muito mais mediático do que é o Vinícius. E lembrei-me também das inúmeras situações em que o próprio Mourinho correu, virou-se para a bancada, fez gestos, provocou, incendiou. Ele que sempre foi isto. E agora ele usa isso como argumento como sendo uma justificação para um suposto insulto, para supostas ele não se quis colocar em nada. Não quis, ele esteve errado. O que ele fez, Rui, é o equivalente a dizer assim: existe uma violação. Mas ela estava de mini-saia. Também pôs-se a jeito. Isto é de ser baixo. Isto é o grau zero da argumentação. Isto não é nada. Isto não é nada. O Benfica, no geral, tratou isto, e isto é que está o grande erro, tratou isto como se fosse uma polémica de arbitragem. Abordou isto com o clubismo inerente da defesa dos nossos contra os outros. E isto é que é totalmente errado. Defendeu imediatamente o jogador num ato que é tão difícil de provar como desprovar. Pronto. E depois, quer dizer, a hipocrisia da questão do festejo por parte do Mourinho. Outra que eu achei um bocado difícil de engolir foi a referência ao Eusébio. Porque quer dizer, o Eusébio serve para tudo. Isto o que ele fez da referência ao Eusébio é aquela história de dizer: eu não sou racista, eu até tenho amigos de cor. Quer dizer, a nível de argumentação isto é completamente vazio. E agora, só para chegar à frente nesta situação Mas isto é estar também a pôr. Eu também estou a falar, eu nasci em Angola. Sim, também não te chamei nada. Eu vivi com os homens de Angola, com os pretos, convivi. A minha mãe diz que eu andava ao colo delas, como andam cá nas costas a bater. Isso para mim não me diz nada. Porque muitas vezes, o que estamos aqui a ver, há muita espécie de racismo. E há muita gente que só põe o racismo na cor da pele. Porque depois diz outras coisas que são ainda mais piores do que esse tipo de racismo. O racismo primário, que entra a mesma cor. E se calhar tu, já que te identificaste e dizes aqui publicamente que nasceste lá, foste vítima de racismo primário quando cá chegaste. Exatamente. Pronto. Portanto, há pessoas que só veem o racismo por uma cor, por um lado, mas depois são mais racistas do que este próprio racismo. Portanto, temos que separar aí as coisas. Muito bem. Eu convivo com qualquer pessoa. Para mim, todos têm o mesmo direito, terão de ter os mesmos deveres, mas têm todo o meu respeito. Certo, mais nada. Mas para concluir a minha ideia de que o Benfica agiu muito erradamente, e disse o porquê. O Benfica, a única coisa que eu vejo do Benfica dizer foi em relação a como é que dois jogadores que não se aperceberam de nada conseguem vir garantir que ouviram 5 vezes. Rui, há muitas teorias. Eu já vi comentadores a fazer análise ao vídeo e não sei o quê. Deixa cá ver se isto realmente chega a algum lado. E eles têm a sua teoria, uma pessoa, ok, deste aspecto se calhar até ele tem razão. E uns a defender o sim e outros a defender o não. Mas acho que isso é estéril. Sinceramente não acho que é por aí. Porque o Benfica, na minha opinião, teve uma oportunidade muito grande de sair por cima nisto e que por clubismo a desperdiçou. Porquê?
Não, até tens o Real Madrid que tira qualquer apoio ao Benfica. Certo, mas isso é o Real Madrid que está na moda de cima. Isso já é uma questão de entrar a nível de clubismo. Não é clubismo, estou a dizer o clubismo. Não vejo no Benfica ninguém. Eu acabei de dizer que o Benfica reagiu isto como se fosse uma questão de arbitragem com clubismo, ou seja, o nosso está certo, o outro está errado. Neste caso, e a partir do momento em que... Não, a primeira publicação foi sempre contigo uma fotografia do Prestiani, sempre ao teu lado. Isto é tomar parte. Isto é tomar parte. Ele está... A partir do momento... Ninguém ouve, ninguém sabe, ninguém vê. Precisamente. Eu voltei nisso. Como não é possível provar e como é um tema que queima, o Benfica devia ter imediatamente tido uma atitude pedagógica e de controle de danos. Um certo recuo, assumir uma posição inequívoca contra qualquer forma de discriminação. E, aí sim podia sair por cima, medidas concretas. Ok, isto aconteceu, não sabemos se aconteceu ou se não, mas vamos mostrar o nosso lado. O nosso lado é este. Formação em questões de discriminação. Parcerias com associações que trabalham nesta área. Apoio a campanhas, apoio público e até isto. Imagina, uma iniciativa própria do clube que vai além da comunicação, uma coisa estrutural. Isto era uma forma do Benfica de ser firme, Daniel, mostrar uma comunicação firme. Os jogadores com a divisão de balneário que têm de multiculturas, achas que é preciso andar a fazer formações? Alguém está a falar a nível balneário. Estamos a falar a nível de sociedade, estamos a falar a nível do a nível de mediático. Estamos a falar a nível mediático, porque pronto, e concluo já isto aqui. Sim, temos que ouvir o Telmo. Esta história do que me faz também uma impressão tremenda, esta história do sempre o mesmo protagonista. Porque é verdade? Oh, Rui, já tiveste a tua parte. Sempre o mesmo protagonista, ok. Ele é verdade de certa medida. O que quando se fala de sempre o mesmo protagonista, o que é que eu me lembrei imediatamente é nos casos que devem ser dezenas, centenas, mais até, de jogadores sem qualquer exposição mediática, sem qualquer capacidade para se defenderem na praça pública desta forma, que foram vítimas de atos semelhantes. Esses é coitados. Exatamente. Precisamente. Agora uma pessoa a dizer isto para mim não é Rui, novidade. Deixa-me concluir. Não é novidade, mas felizmente eu não aprecio minimamente o caráter do Vinícius. Assim como também não aprecio do Prestiani, também acho que é preciso dizer-se que já mostrou que não tem cabeça nenhuma, por dessa forma não me custa acreditar nem do lado nem do outro. Pronto, o Prestiani também não é flor que se cheira. E há também a velha questão do povo argentino, que é sul-americano, mas eles acham-se europeus, é um povo extremamente... Há inúmeros casos de jogadores argentinos com episódios racistas, as claques argentinas têm cânticos racistas, também é algo que é assumido pelos próprios argentinos, que eles são bastante tem muito a aprender neste campo, por isso também não é um jogador por quem pôs essas mãos no fogo. O Vinícius felizmente ele não tem tem este lado muito questionável da sua postura em campo, mas felizmente tem o estatuto e a visibilidade mediática para manter este tema na agenda do dia. E acho muito bem que cada vez que ele seja vítima de racismo, que se queixe e que se parem os jogos que forem necessários, porque o combate ao racismo é um combate todos os dias e o panorama político atual diz-nos isso diariamente. Telmo, a tua visão deste jogo. Bom, boa noite, ouvintes da Rádio Altitude, boa noite, caros colegas de painel, boa noite, Pedro. Concretamente, relativamente ao jogo e falando em termos de futebol, direi que neste jogo o Real Madrid não subestimou o Benfica. Não subestimou o Benfica depois de ter perdido por 4-0. O Real Madrid preparou o jogo taticamente, explorou as fragilidades do Benfica, mas o Benfica entrou muito bem em campo, fez uma boa meia hora de jogo e o desfecho final poderia ter sido outro. Mas mesmo desportivamente e em termos do jogo, o Benfica perdeu por 1-0 num grande golo do Vinícius. E foi pena, efetivamente, que este episódio, e que
e entendam-me, eu sou portista, mas sou patriota e o meu patriotismo vai muito além do clubismo, ok? Portanto, foi pena que este episódio, e já lá vou ao episódio, se transformasse no principal do jogo, e teria mesmo que se transformar, dado a questão que está implícita, Dizendo isto, mesmo assim o Benfica teve a oportunidade de empatar o jogo e o resultado ser outro, porque e poderia ser com as expulsões. E poderia ser, exatamente. Faltavam 20 minutos ainda. Precisamente. Isto, e eu vou aqui, não quero que me interpretem, quero dizer que o meu sangue é azul, embora vermelho, que me faz funcionar, mas é o seguinte. O Benfica foi a arbitragem que explorou o lado desportivo, foi o peso do Real Madrid na UEFA, porque são 13 ligas dos campeões, foi aqui algum desequilíbrio psicológico depois do Benfica. E depois daquele resultado, porque o Real Madrid veio com muita atenção e com muito respeito ao Benfica. É preciso não esquecer isto e valorizar o Benfica. E até porque o Mourinho é um treinador destes grandes jogos, destes grandes encontros, muito experiente neste tipo de jogos, e o próprio Mourinho se calhar estava ali a jogar mais uma vez, embora eu acho que ele já não necessita disto, o seu prestígio enquanto treinador. O caso, e vou ser muito rápido e só dizer que o caso de racismo, quero aqui dizer que condeno todo e qualquer tipo de racismo. Todo e qualquer tipo. Não tivesse eu também nascido em África e precisamente em Angola, ok? Isto que fica aqui muito, muito claro. Agora, também quero dizer que o Benfica é um clube multicultural e tem imensos jogadores de pele. Sempre teve, já para não falar no Coluna, no Eusébio, nestas coisas. Atualmente, aliás, não há equipa que não tenha. Pois é, claro. Pronto. Portanto, eu quero dizer que este jogador, o Vinícius, tem tanto de genial como de mau feitio e de ser uma pessoa conflituosa. Eu vou dizer isto assim facilmente, que é para que os ouvintes também entendam. Tem tanto de genial como de conflituoso e explorar o adversário. É óbvio que nós aqui estávamos perante dois sul-americanos que em termos de seleções representam países diferentes. A Argentina, que sabemos do caldeirão que é quando afronta o Brasil, e vice-versa. E o Vinícius, mais polido, porque já tem mais experiência, sacou aqui este coelho da cartola perante, e não sou benfiquista, um inocente de 20 anos que é rebelde e que vive e que tinha feito um grande jogo contra o Real Madrid, o anterior, lembram-se do grande jogo que ele fez. Então foi o alvo a bater e foi escolhido. E isto é uma guerra de sul-americanos, e vejo de uma forma muito resumida, poderia dizer muito mais acerca disto, mas vejo este assunto sobre isto. Para mim, só houve aqui uma fragilidade bastante grande, foi da comunicação do Benfica em lidar com isto. Os timings não foram acertados. Agora, eu hoje defendo aqui, sou portista, atenção, isto que não se confunda, o Benfica, porque eu não sou patriota, e acho que isto foi um caso de maldade absoluta. E quero aqui dizer, quanto aos comentadores sobre este caso, são comentadores lastimáveis.
que às vezes eu pergunto se eles serão portugueses e se defendem os clubes portugueses. Não defendem nada. Isto foi vergonhoso, e digo-me uma coisa, eu dou mais credibilidade àquilo que diz aqui o Daniel e é mais correto nas suas análises ao que diz o Rui do que muitos senhores que só estão à nossa frente porque estão a ser vistos por milhares de portugueses em casa. Porque nós temos mais sensibilidade, somos mais desportistas, somos mais pedagógicos do que muitos de que estão lá a emitir as suas opiniões. E vamos agora para a Liga, mais concretamente à jornada 23, onde o Sporting foi a Moreira de Cónegos derrotar o Moreirense por 3-0, golos de Trincão ao minuto 52, Jenny Catamo ao minuto 56 e de Luís Soares ao minuto 75. Daniel, um jogo praticamente sentido único. Sim, foi uma excelente exibição do Sporting, que só pecou por aquele 0-0 na primeira parte, porque houve muito desperdício, muitos golos falhados, mas quanto à exibição não se lhe pode apontar absolutamente nada. A segunda parte soltou os golos, o Trincão marca um, assiste para o próximo, o Jenny faz aquele golo de levantar o estádio. E viram-se coisas muito boas. O Luís Guilherme é reforço, parece um jogador que nem parece um jogador que chegou há tão pouco tempo, porque integrou-se muito bem e tem acrescentado valor, tem sido uma peça de desequilíbrio no ataque. E é uma alternativa muito válida que, sinceramente, neste momento me faz ponderar a entrada do Pedro Gonçalves no 11, porque acho que ele está em muito bom plano e merece continuar lá, e o Pedro Gonçalves, o grande jogador que é, ainda estará longe dos melhores indícios físicos. De resto foi um jogo, como disseste, sentido único, com grandes golos. O segundo e o terceiro também é uma raquetada do Soares fantástica, e o Sporting traz os 3 pontos num campo que costuma ser difícil, e no final faço minhas as palavras do treinador do Moreirense, o Vasco Botelho da Costa, que disse que o Sporting é a melhor equipa a jogar em Portugal, e neste momento concordo, e sem qualquer tipo de clubismo, acho que tem o futebol mais bonito, e espero que continue para pressionar o Porto na liderança e assim se conseguir aproximar. Rui, relativamente a este jogo, estiveste atento? Relativamente a este jogo, não. Até ia mudando de vez em quando, ia vendo, não era ia fácil, ver as já há muito jogadas tempo depois, que isto não acontecia. E era tratarem as duas equipas a jogarem ao mesmo tempo. E realmente é o que diz o Daniel, a dúvida a questão foi chegar ao intervalo 0-0. E aqui só dizer que afinal de contas o Moreirense com 2 remates no total enquadrados e com 0 oportunidades de golo foi tal e qual contra o Benfica. Portanto, lembro-me do jogo Moreirense-Benfica, das bicadas do Moreirense. Aqui acabou por ser igual, pronto, para não ser diferente. O Porto ganhou lá, o Sporting também, o Benfica também. Mas a partir do momento que surgiu... Isso é aquela velha história do só jogam bem contra nós. Hoje estou muito para o Benfica, mas tens razão. Depois o Daniel deu aqui ênfase ao que disse o treinador do Moreirense, estás a perceber? Destacou isso e realmente isto é ele... Está o Moreirense, está fofinho este ano para os grandes. Pronto, só para resumir. E a partir do minuto 52 e depois logo 4 minutos depois surge aquele grande golo do Catamo. É o que eu digo, ele quando puxa a bola para o lado esquerdo, está numa forma sobre o lado direito, é que não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. E pelos vistos o treinador deu-lhe liberdade para fazer mais vezes. Bate sempre bem. Bate sempre bem. Está numa forma excelente e a fazer a melhor época dele. E marcou um golão, não sei se com o pé esquerdo e de fora da área, se calhar ao do Vinícius na Liga dos Campeões, e festejou normalmente. Exatamente. Festejou normalmente. Portanto,
foi depois o terceiro gol é também do Luís Soares, que está cada vez mais a convencer, que recebe a bola, vira-se, consegue virar de repente e espeta-lhe também com uma aquilo é mesmo confiança, aquele remate e diz assim, eu vou rematar mesmo que vá para as nuvens e tal, mas vou rematar, e aquilo revela a confiança, muita confiança. Portanto, é o resultado de 3-0 sem qualquer tipo de questão. Uma boa vitória do Sporting num campo que teoricamente seria difícil, mas que se tem tornado para os grandes um campo muito fofinho. Então, jogo sem história. Eu estava à espera de outro resultado e sobretudo depois daquilo que também têm sido os jogos do Sporting. É que o Sporting este ano já tinha ganho 4 jogos pelo menos depois dos 90 minutos e eu estava com algumas expectativas sobre este jogo e também dia não vai aparecer o golo, não é? Exatamente, e isto para dizer o quê? Porque o Sporting também acusava algum cansaço dos seus jogadores. Para surpresa minha, este foi o melhor jogo, sob o meu ponto de vista, do Sporting em 2026. De janeiro até à data em que se realizou o jogo da 23ª jornada, o melhor jogo do Sporting. E o Sporting apresentou-se fortíssimo, a jogar pela direita, a jogar pela esquerda, a pressionar completamente, a fazer circular a bola com velocidade. O Moreirense muito fechado, mas a dada altura notava-se mesmo que a velocidade com que o Sporting estava a jogar, a circular a bola, os extremos a entrarem e a cruzarem, que o golo iria acontecer. A mim só me leva a uma questão, que é o seguinte: efetivamente o campeonato português disputa-se a 3 clubes. E temos um quarto classificado que se mete sempre na luta, que tem sido o Sporting de Braga, mas é para o 3º lugar. E isto mostra mais uma vez que o nosso campeonato, o 5º, o 6º, o 7º e o 8º classificados são equipas fraquíssimas. E depois, quando participam nas competições europeias, seja ela a Liga UEFA ou a Conferência, ficam eliminados, não chegam lá. Portanto, o Sporting jogou muito bem, não tiro mérito nenhum. Os golos, bem, é que a vitória do Sporting é sustentada em 3 grandes golos, tanto o primeiro do Trincão, a passe do Maxi Pereira, aquele remate do Trincão é um remate à entrada da área de confiança. O segundo golo, pronto, é dos melhores golos da época, se não for o melhor. E o terceiro do Luís Soares revela uma confiança extrema. Portanto, uma vitória justíssima. E Telmo, aquilo que estavas a dizer das equipas fechadas é a grande diferença entre o Benfica e o Porto. É que o Sporting, mesmo com as equipas fechadas, tem velocidade na troca de bola. A grande diferença. Os extremos, as aberturas, as equipas estão fechadas, mas aquilo está sempre a dar. Enquanto que o Benfica, neste caso do meu clube, as coisas continuam a passo devagarinho. Tem um ataque mais dinâmico, mas o Sporting também já teve grandes dificuldades contra equipas fechadas, de marcar só ao fim, não é? Também já teve. Eles fizeram ali uma recuperação física, não sei qual foi a vitamina F, que eles estavam numa velocidade estonteante, numa recuperação. À mesma hora o Benfica recebeu o AVS, jogo que ficou resolvido durante a primeira parte com o resultado final de 3-0. Golos de Bá ao minuto 11, Barrena Cheia ao minuto 30 e de Rafa Silva ao minuto 43. Rui, um Benfica a deixar o AVS sem argumentos praticamente durante todo o jogo. Digamos, só teve uma boa oportunidade para marcar o AVS. Boa. Teve um remate enquadrado. Pronto, sim. Não, o AVS, mesmo remates enquadrado com a baliza e oportunidades foram 0. Teve ali nada. Era um jogo em que o Benfica ia defrontar o último classificado. Está bem que o Benfica, em relação
ao que teve da Liga, do jogo da Liga dos Campeões, e o que vai ter, entrou ali com uma equipa com algumas mexidas, mas acabou por marcar cedo pelo Bá, que estava há quase um ano de fora. O Barreira Cheia também, que ultimamente já há uns mesitos que tem andado 2-3 meses arredado. E depois o Rafa, que faz aquele toque de artista por trás da perna e marca o terceiro golo. Portanto, é um Benfica que naturalmente tinha que superiorizar ao AFS, porque o AFS efetivamente não tem argumentos. Ele surpreendeu na jornada anterior a dar 3-0 ao Estoril, uma equipa que tinha feito grandes resultados e voltou a fazer com o Gil Vicente, e depois leva 3-0 com o AFS. Mas o Benfica chega ao intervalo com o resultado feito, com 3-0, e o que é que se esperava para uma segunda parte? Efetivamente pouco. Eu esperava pouco, porque depois começou-se a mexer, de referir, e é nestes jogos que efetivamente os treinadores têm que apostar. Aquele defesa esquerdo, o Neto, com 17 anos, que entrou, e depois outros jogadores. É nestes jogos, quando estão feitos, que temos que dar oportunidades aos jogadores. Mas é uma segunda parte depois ao relati. Já a pensar, sai o Otamendi, sai outro, mete quem não está, absolutamente em gestão. Mas mesmo assim, continuamos com aquela velha história daquele lance que não tem nada a ver e que ninguém discute, da bola com o braço totalmente aberto, da bola que é um penalti que estranhamente, hoje fui meter o Euromilhões, a ver se tiro os papéis para a reforma, e vi até de ontem, até o jogo, todos eles, os três, dizem que sim. Isto é a tal questão. O jogo é natural, que eu, enquanto portista, também digo assim, então, mas isto não é penalti a favor do Benfica, e apitaram um contra o Porto a favor do Sporting, do mesmo género. Mas este ainda tem mais, o braço todo esticado. Exatamente. E é isto que não se compreende, estas análises. Por acaso pensei nisso, com toda a franqueza, assim, quando vi, digo assim, com o resultado mais que feito, que não tinha coisa, pronto, se não veem ou não querem ver, ou então veem outras coisas, ou estão a ver outras coisas. São lupas. Mas pronto, é o resultado. Depois, uma segunda parte sem dinâmica, mesmo o próprio Benfica teve uma oportunidade. Portanto, é um resultado justo, nem se discute, e uma vitória que acaba por ser, talvez, fofinha, e a equipa para quarta-feira não lhe podia ter calhado melhor. Então, um bom jogo de treino para o Benfica. Pedro, disseste bem, um bom jogo de treino para o Benfica. Eu creio que o Chaves, o AVS, já é a segunda vez que, já num programa anterior, chamei ao AVS Chaves. Foi um bom jogo de treino. O AVS, acho que aquela vitória sobre o Estoril, inesperada, chegou à luz ainda a viver os ecos da vitória, e então pensava que jogar contra o Benfica que era jogar aberto, de igual para igual. O resultado ficou feito na primeira parte, 3-0. Dizer aqui só sobre o jogo, que o Rafa, com aquele golo, que eu sou um grande apreciador daqueles grandes gestos técnicos e dos grandes golos, justificou a sua contratação. Portanto, com aquele golo já justificou a sua contratação. Acho que ainda tem que ver mais. E depois o jogo, pronto, terminou ali na primeira parte. O Bá com um golo após o seu regresso, também muito bom, e por fim o Barreira Cheia, não foi? Exatamente, o segundo golo. Portanto, é um jogo sem história. O Benfica só tinha era que ganhar, jogava em casa, pacífico e tranquilo. Daniel, acabou por ser um jogo de gestão por parte do Benfica. Sim. Não há muito a dizer, já foi tudo dito, ficou resolvido na primeira parte. O AFS foi inexistente e é uma equipa, acho que já dissemos cá antes, que provavelmente a mais fraca do campeonato, já está praticamente despromovido. Sim, tem 8 pontos. Tem 8 pontos, não é
não é crível que vá mudar as coisas de forma a começar a fazer pontos de agora, portanto o Benfica fez o seu papel e geriu e foi um resultado natural. O Porto venceu no Dragão Rio Ave por 1-0, com o golo solitário a ser marcado por Vítor Froholt, ao minuto 22. Telmo, o grande jogo dos Dragões, concordas, não? Concordo, claro. Apesar concordo. das muitas oportunidades desperdiçadas. Exatamente, Pedro. Eu quero aqui dizer, uma vitória por 1-0 vale 3 pontos. Uma vitória por 3-0 vale 3 pontos. E uma vitória por 5-0 vale 3 pontos também. Portanto, ganhar por 1 a ganhar por 3, o Porto ganhou por 1-0. Às vezes não é bem assim. O Alvarez também conta. Com uma grande desmarcação e uma grande jogada do Pietuszewski. Estes nomes Pietuszewski, um jovem de 17 anos. Um polaco não ia perceber que tu não és polaco. Disseste muito bem o nome. Isso, pronto, obrigado pela vossa simpatia. Aquilo para línguas não é o meu forte. Digamos que se estivesse cá o Jorge Jesus, chamava-lhe o Oscar e pronto. Pronto, ok. Mas eu quis o lado mais difícil. Numa excelente jogada, achei graça ao comentador dizer que depois dele fazer a jogada e ter resultado o golo, dizia ao comentador: bem, o jogador, o defesa do Rio Ave, encolheu-se um bocadinho, porque podia o ter deitado abaixo. Com a velocidade que ele ia, se o deitava abaixo, eu não sei se não era um cartão vermelho. Mas ele dizia, mas era só amarelo, dizia o comentador da Sport TV. Portanto, dizer que o Porto falhou, teve 3 bolas nos postes, o resultado pecou por escasso, e dizer que não percebi a situação e não faço questão de estar aqui a explorar isso para justificar alguma coisa, a questão de um possível penalti não assinalado, não entendi. Eu já vi aquela imagem várias vezes, não entendi. Mas o ângulo também não esclarece. Sim, não esclarece. Por isso mesmo, Rui, eu estou aqui a dizer, mas seria um possível penalti essa situação. E depois dizer que marcámos ainda o segundo golo e, como o Rui dizia, o VAR tem coisas que vê, outras não vê. Eu já percebi a lógica do VAR. Isto é como nós, quando estamos a tirar uma fotografia, ou procuramos a melhor nitidez para a fotografia ficar bem, ou às vezes estamos com a lente baça e suja e então distorcemos. É que foi um fora de jogo apitado pela tecnologia. E quantos centímetros? Puseram lá as linhas. Não tiveram tempo. Alguém viu as linhas? Por acaso eu li hoje que foram 8 centímetros. Ok, Pedro, pronto. Não tenho a certeza se era um dado eu andei oficial à ou não, procura mas das imagens com as linhas. podia não ser oficial, não prometo. Certo, mas eu li que eram 8 estou centímetros. esclarecido. 8 é mais do que 3 e é mais do que 2. Ok? Pronto, estamos entendidos. É que pronto, a tecnologia está lá para isso mesmo, e aqui teve a nitidez e a exatidão absoluta. Mas, como eu digo, o Porto ganhou, parece uma vitória muito sofrida, parece que houve uns assobios, e o treinador também diz que o público do Porto é exigente. E vamos continuar assim. Daniel. Foi uma vitória justa, obviamente. O Porto foi bastante dominante, as ocasiões sucederam-se e o 1-0 mantinha-se. Aqui neste ponto ia acompanhando o jogo e fui-me lembrando daquela velha máxima que eu já senti na pele tantas vezes como sportinguista, que é o quem não marca sofre. Eu, vamos lá ver se aplica, vamos lá ver. O Porto nunca mais marca, ao segundo quero ver se sofre. Eu a dada altura digo também assim, pensaste, não foi? Mas quem não marca sofre. Pode marcar se não vão lá. Mas às vezes acontece, tantas ocasiões, não entra ao segundo e depois quando damos conta está lá um empate. Exatamente. E eu estava ali um bocadinho à espera, mas não, o Rio Ave também... Seria escandaloso. O Rio Ave também é uma equipa que teve ali algum desinvestimento e que foi bastante fraco. Tem ali um jogador muito interessante que é o defesa direito, o Vruzai, o grego, que é muito interessante, mas de resto o plantel não tem assim grandes destaques, e isso depois reflete-se no coletivo, nas exibições, e o Porto chega à vitória com um golo do seu melhor jogador.
Não há mais nada a dizer. Já fui confirmar, foi no jornal O Jogo que eu vi essa informação. Esse jornal nunca falha e diz a verdade. Isso aí, dizia lá 8 centímetros. Não dizia lá estás a 8. Quando acreditar. o nosso órgão oficial de comunicação diz que foram 8, então está justificadíssimo. Então devem ter sido para aí uns 20. Eu ponho 8, vai. Rui, como é que viste o jogo? Não, olha, não, sinceramente, não há nada a dizer deste jogo. O que eu ponho aqui em causa, e já tudo foi dito por eles, é esta questão de virem, neste caso um grego, a adquirir um clube. Pá, isso custa muito. Que defrauda ali o próprio clube, penaliza-o financeiramente, porque já o Estrela da Amadora fez uma queixa. É o problema fez das uma SADs, queixa. pá. Porque se tem uma oferta de 20 milhões e leva-o para outro clube dele não chega a 7, quer dizer, isto é manipular o futebol como se quer. E, portanto, isto é a grande vergonha. Eu já agora estás a falar no VAR, destas questões do VAR, e voltando um bocadinho ao peso que estas coisas têm, eu não sei se vocês viram o jogo que o Barcelona perdeu com o Girona. Eu vi esse jogo. Não vi, perdeu 2-0, não perdeu foi? 2-1. 2-1 foi isso. O segundo golo é um pisão. É um pisão ao jogador, ao central do Barcelona, em que toda a gente vê as imagens, até arrepiante o pisão, e não se consegue marcar uma falta daquelas que dá o segundo golo do Girona. Portanto, isto dos VARs, sinceramente, não vamos acabar com eles, porque há de haver VARs com competência e com credibilidade. Mas há outros que, sinceramente, erros destes não fazem bem ao futebol. Nada. Não fazem. E depois, eu vi no mundo deportivo, depois vi na internet essa jogada, exatamente, e agora estou-me a situar. Aquilo foi escandaloso. Escandaloso, precisamente. que é uma coisa impressionante. Não se entende. E isto tudo, uma pessoa diz assim, mas como é que queremos acreditar no futebol quando efetivamente os grandes é que mandam, os grandes é que fazem? Quer dizer, vamos fazer só futebol para os grandes, para os ricos. Rui, é um pouco isso. E assim, vamos lá ver a questão do VAR. O VAR assenta em tecnologia para que o ser humano possa esclarecer as dúvidas daquilo que poderá não ser visível em campo ao árbitro, correto? Correto. É este o princípio. O objetivo foi esse, correto? Só que depois as pessoas que estiveram dentro de campo e que foram árbitros e que enviesaram muitas das vezes a verdade desportiva, agora vão se sentar confortavelmente numa sala rodeado de monitores e que a falta de qualidade que eles se calhar erraram por falta de qualidade continua a manifestar-se na análise que fazem dos lances perante a tecnologia, porque continua-se a ver que se a tecnologia é verdadeira, mostra. Agora é o ser humano que vai interpretar aquilo que a tecnologia. Portanto, isto, se não houver uma sensibilização dos árbitros e se não se chamar a atenção para este detalhe, porque isto é que é o enviesamento da grande verdade. A sensibilização nunca pode ser para os árbitros quando tu tens dirigentes árbitros e ex-árbitros, porque estão todos ali a comer da mesma gamela, como se costuma dizer. Acabei de dizer isso. Diz-me uma coisa, tu na tua profissão, o Daniel na dele, na minha que já foi, errou, são despedidos, vão para a rua, porque foram incompetentes. Aqui não. Este árbitro, por exemplo, como outros e outros lances, que é demonstrado claramente que é visto que errou, porque não chamou, porque não quis, mas continuam lá. Rui, continuam a fazer o mesmo. Tu deixas aqui várias vezes esta sugestão e eu digo, quem não deve, não teme. Então os árbitros deviam de ir à conferência de imprensa também e explicar porque é que não é chamado a dizer porque os jogadores são avaliados, os treinadores são avaliados, os presidentes são avaliados, os árbitros são avaliados pela classe deles, mas perante o público, eu acho que se eles dessem a cara e explicassem os lances, aliás, deixem de ouvir as explicações das decisões no VAR. Que aqueles também começaram a... Olha, outro jogo é a Itália, do Inter, com a simulação do jogador que fez com que o outro levasse amarelo, não vi. Mas no jogo com a Juventus, da semana passada... O Inter com a Juventus, não foi? Sim. Da semana passada, o Inter com a Juventus, sim.
jogador do Inter faz uma simulação grosseira, como aquela do Carreras, e o outro leva amarelo, é expulso. Precisamente. E agora diz uma coisa: onde é que está a justiça? O jogador é na mesma castigado, não lhe podem tirar o jogo. Precisamente, Castigo. Rui. A questão está aí. Eu por acaso vi esse lance e estive a olhar, e por causa disso que quando isto é uma começaste agora vergonha. a falar. Isto é uma vergonha. É verdade. É verdade. Mentira. É verdade. Porque eu acho que a transparência, o que se pretende é a transparência. A tecnologia aumentou a transparência, mas a interpretação continua a ser enviesada. E tenho dito. Eu sou um grande fã do VAR, não sou um grande fã de quem está atrás do VAR. Isso. Eu também sou totalmente. O VAR devia ser trabalhado de forma a eliminar o erro humano, e ainda há muita margem para Mas erro quem humano. faz a interpretação é o humano, depois. Reduzir a margem para a que interpretação. também é falível. Ninguém dos que está aqui é perfeito. Claro que não. Estás a perceber? Exatamente, mas tem que se Uma coisa reduzir andas a correr dentro do campo e não te apercebes que andas a correr no meio de 22 e até de quem está Eu sentado diria a ver uma coisa: dentro do campo, eu, quando os árbitros erravam, dizia: não viu porque tinha os jogadores à frente, a distância do lance, a interpretação e tudo mais. Agora há a tecnologia que vai ao detalhe, estás a perceber? Se não há conformidade, então aí alguma coisa não falha, está a correr. coisa tem que ser mesmo, exatamente, mesmo de maldade. precisamente, porque os árbitros em campo têm muitos ângulos mortos. Mas essa questão de virem falar não vai acontecer. Para já, porque nunca, jamais, não vai nunca, acontecer. nunca, Porque nunca. os árbitros Não, sempre procuraram Daniel, proteger-se, e nunca. isso, submeter-se a uma exposição Nunca. dessas, era precisamente Nunca. o contrário. Nunca irá acontecer. Nunca Não. mesmo. E uma pergunta muito rápida, e começo por ti, Rui. Achas que o Benfica ainda vai dar a volta? O que é que esperas do resultado propriamente dito? Em 2 frases. No jogo contra o Real Madrid, claro. O Real Madrid está a ganhar, portanto terá que esperar. A grande dificuldade é que o Benfica tem esta dificuldade em serem eles à procura do golo, e terá também que se abrir. E com os artistas que estão é muito difícil. Só que o momento do Real Madrid, efetivamente, pode ser que com esta derrota que também tiveram no Osasuna, pode ser que haja algum golpe de sorte, mas é muito difícil. Eu ponho 80-20, prontos, para não ser mais penalizador. Daniel, tu. Concordo, eu acho que o Real Madrid não vai entrar como no jogo anterior da fase de grupos, vai jogar como jogou neste, vai jogar a procurar dominar o meio campo. O Benfica terá dificuldades para lá entrar, mas tudo pode acontecer. Telma, acreditas na remontada? Não. Em Madrid não acredito. O Real Madrid realmente em casa é fortíssimo, e sobretudo eles vão à procura da próxima Champions. Obrigado a todos por terem estado desse lado. Agradecer também ao Telmo, ao Daniel e ao Rui por terem estado presentes. A reposição do programa é amanhã, terça-feira, às 10 horas. Até para a semana.